Olá, como vai? Tudo bem? É nós aqui outra vez e que legal você aqui, muito bom, gostei. Hoje eu vou fazer uma sanca aberta, aquela que a gente coloca lâmpada de LED por dentro. Vai ficar show, gente. Olha, eu poderia tanto começar a placa aqui com uma placa inteira como meia, mas eu estou preferindo começar com meia. A primeira coisa que a gente faz é achar a posição correta de colocar a placa no lugar. Eu já vi que eu vou colocar ela desse jeito aqui em cima. Então eu pego e coloco ela assim virado para baixo para poder cortar, ó. Aqui eu já cortei um pedacinho de azulejo com 30 centímetros, que é exatamente a metade dela. Aqui eu faço uma marca, ó. Nessa parte aqui de início e nessa parte de cá, ó, eu posso cortar um pouco mais. Aqui no meio, aqui basta passar umas poucas vezes, ó. O ideal é você arranjar uma régua para poder cortar certinho. Durante o vídeo eu faço vários cortes, é por causa de zoeira do carro aqui. Aí eu ponho um efeito especial. Depois a gente faz um pequeno corte aqui, basta virar o serrote um pouquinho para o lado que corta bem, ó. E parte, ó. Certinho. Eu vou separar essas peças que tem essa parte aqui de um lado e as outras que não tem do outro, para não fazer confusão depois. Dessa forma aqui, eu vou cortar, me parece que 16 peças, para dar de um lado e do outro, para contornar o cômodo todo. Eu vou fazer um pequeno corte aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, né? Fica até chato de ser assistido. Mas é... Agora vem uma parte muito importante. A gente separa essa parte onde tem esse gancho para poder prender o arame, e a gente não pode usar ele na sanca aberta, porque fica muito encostado e não atrapalha muito. Aí tem que fazer um furo pouco para dentro e depois fazer o recorte e amarrar com arame. Aqui eu já tirei um nível laser e bati uma carreira de prego do tamanho que eu apoio a moldura por cima, e por cima tem uma carreira de prego com arame, que eu vou amarrar ela até colar. Agora eu vou fazer furo no teto, para poder colocar bucha e pitão. Isso é para quem não tem aqueles revólveres da tiro. Pitão é esse parafuso que tem uma argolinha nele. Aí a gente parafusa no lugar, mas tem que colocar uma bucha, hein, gente? Não pode esquecer da bucha. Ah, eu estou esquecendo de falar uma coisa, gente. A altura para começar a fazer o serviço. No caso de sanca aberta, igual é aqui, a gente mede 3 vezes o tamanho da moldura e mais o tanto que a gente quer que deixe de vão para sair a prioridade de luz. Aqui de novo, colocar a bucha e o pitão. Eu tinha que ter trago um martelo, porque a bucha entra muito justa. Aí entrou. Eu vou fazer um corte agora e vou furar e colocar a bucha no cômodo todo. Daqui a pouco eu volto. Chegou a hora de colocar as molduras no lugar. A gente só apoia em cima do prego e prende com arame e contorna o cômodo todo, sem colar. Somente depois que fez todo o contorno do cômodo que a gente vem e coloca aquelas buchas de sisal com creme de gesso por trás dela. Aqui eu não uso gesso cola. O gesso cola é bem mais caro e o outro gesso funciona perfeito. Finalmente chegou a hora de colocar o gesso por trás da moldura. É muito importante fazer desse jeito, porque às vezes a gente precisa de fazer algumas pequenas regulagens na moldura. E dessa forma ainda você consegue. Depois que contornou tudo, a gente vem fazendo aquele sisal com gesso por trás da moldura, gesso morado, mingau, creme.
E também você coloca numa faixa de 60 em 60 centímetros aproximadamente, para ficar bem seguro. Até 80 centímetros no máximo pode. Assim que você acaba de colocar as buchas de gesso atrás da moldura, já pode vir contornando com as placas, aquelas que a gente cortou 60 por 30, e sempre deixando o arame bem esticado, sempre puxando um pouco para trás, é o ideal. É muito importante esticar uma linha para poder não dar barriga. A gente contorna essas placas o cômodo todo, igualzinho fez com a moldura. Não prende nenhuma, não cola nenhuma, somente depois de todo o contornado o cômodo que a gente vem e põe as buchas de sisal nas emendas. De preferência 2 buchinhas em cada emenda, para ficar bem travado. Nessa parte dá para ver que ficou faltando um pedacinho de moldura na parede. É porque esse pau redondo que está subindo aí é do guincho. E eu ainda vou precisar subir muito material aqui para cima. É cerâmica, é jogo de banheiro, várias coisas, né? Então, para não ter que subir no braço, vou deixar ele por enquanto aqui. Mas isso é fácil, depois eu dou um acabamento perfeito, nem nota onde foi o acabamento ficou para trás. Terminada essa parte de colocar as placas 30 por 60, eu venho colocando uma bucha de sisal com gesso, com creme de gesso nas emendas. E aproveito e já faço um contorno em volta dos arames, prendendo no teto e na placa. Isso é para poder, quando as pessoas andar por cima, não ficar fazendo zoeira. Mas uma coisa muito importante, a gente não pode de jeito nenhum chumbar essa placa 60 por 30 na moldura. Ela fica solta. É chamado junta de dilatação. Agora eu vou cortar essas placas em diagonais para colocar por cima, que faz um acabamento muito bonito no teto. Podemos colocar todas no lugar para depois vir colocando sisal nelas todas de uma vez só. Feita essa parte de colar todas as placas uma na outra, a gente vem fazendo alguns furos a cerca de 5 a 6 centímetros da quina, para a gente amarrar com arame alguns pedacinhos de cano, aonde vamos apoiar depois as molduras que vem por dentro dessa sanca. Para amarrar esses pedacinhos de cano, eu enfio um pedacinho de arame dando uma volta nele, e na parte por cima do gesso eu enfio um pedacinho de fio, para depois, na hora de tirar, basta forçar o cano para baixo que ele sai, sem precisar de ficar cortando muito. Desse jeito a gente contorna toda a sanca para fazer o apoio. Depois a gente vem com as molduras e coloca no lugar, fazendo o mesmo contorno, só prendendo com arame, sem colar nada. Somente depois de tudo colado que a gente amarrado que a gente vem colando. Essa sanca, essa moldura que eu estou colocando no momento, ela tem 2,72 m, bem comprida. Isso é para evitar de fazer muita emenda. Foram 2 desse tamanho, uma de um lado e outra do outro. Para segurar essas molduras, eu amarrei um pedaço de arame nessa parte que eu passei sisal com gesso nos arames que segura a placa de baixo. É somente para apoiar e segurar. Depois eu vou tirar todos esses arames. Essa é a outra moldura que tem 2,72 m. É muito difícil de conseguir colocar uma moldura desse tamanho no lugar, principalmente para quem está começando a fazer agora. Eu aconselho dividir em mais partes, em 2 ou 3. Mas para quem já pegou um certo costume, economiza bastante tempo colocando uma moldura dessa inteira. Feito o contorno no cômodo todo com essa moldura, a gente faz algumas pequenas regulagens que pode vir a ser necessário a ser feita. Depois a gente vem com creme de gesso e sisal por trás e faz algumas buchas que prende na placa e na moldura. Demora muito pouco tempo para poder tirar esses arames, cerca de
15 minutos já pode tirar sossegado que não tem problema. Já ficou seco no lugar. A distância entre uma bucha e a outra é muito relativo. Numa faixa de 60 em 60 centímetros mais ou menos. Mas todas as emendas tem que ter, do jeito que cola uma moldura na outra. Como aqui vai ser uma sanca aberta para colocar lâmpada de LED por dentro, fita de LED, a gente pega uns pedaços de moldura que já não tem muita utilidade e coloca por dentro, cerca de uns 10 a 15 centímetros para dentro, o máximo que der para colocar. Se não vê essa parte, é até bom que não precisa fazer acabamento nela. A gente faz um contorno em geral no cômodo todo por dentro. Esse aqui a gente pega duas buchinhas de sisal com gesso e põe em cima da placa que já está colocado e apoia a outra moldura por cima. É o suficiente para prender. E depois, conforme você vai colocando as outras peças do lado, uma do outro, você vai colando embaixo e na emenda. Espera secar para depois vir cobrindo todas elas com as placas finais. As placas finais a gente tem que colocar uma por uma. Você coloca, amarra o arame, chumba ela com massa de gesso, porque não tem jeito. Se você deixar sem amarrar depois, sem colar, não tem jeito. Outra coisa muito importante que eu estava esquecendo aqui é de passar os fios para acender essa lâmpada de LED. É muito importante, fique atento a isso. Nessa hora eu já estava muito cansado. E olha que esse fio deu trabalho para passar, hein? Não foi fácil. Nessa hora eu dei vontade de parar. Nossa, caiu essa placa no chão. Já vi que o cansaço estava muito. E quando chega a acontecer essas coisas, é hora de parar. Não tem jeito. Mas dei um azar danado. Nesse momento eu vou fazer um furo no teto e acho fio, a mangueira que passa dentro da laje. Aí eu tive que quebrar para poder achar os fios. Graças a Deus não estragou nenhum fio. Senão tinha que já arrumar de uma vez só. Até inclusive colocar uma chave de teste para ver o que estava acontecendo, se estava perdendo energia ou não. Mas não deu problema nenhum. Por isso eu continuei fazendo mais um pouco de serviço. Mas o cansaço nessa hora já não estava dando para mim mais. Estava demais. Um dia de serviço para fazer uma sanca dessa é muito serviço. Nessa cena dá para você ver que eu coloquei uma bucha de sisal travando essa placa na moldura. E na outra ponta também colocando. E também aquele pedacinho de arame que amarra na laje, eu enrolei gesso em volta deles, gesso com sisal. Isso é muito importante, gente, para travar bem, para poder, quando a pessoa andar no andar de cima, não ficar fazendo zoeira de estar lá. Tem gesseiro que fala que isso é errado. Mas se seu gesseiro falar que isso é errado, porque o gesso apodrece o arame e cai, manda ele colocar dois. Um com arame amarrado com gesso e o outro só o arame amarrado sem nada. Porque faz muita falta, estala muito quando uma pessoa anda por cima. Pra te falar a verdade, eu nem sei se realmente estraga o arame ou não. Eu acho mais que é preguiça desse povo para não ficar enrolando esse sisal no arame. Olha, aqui a seguir aconteceu outro acidente aqui. E esse aqui me quebrou a moldura. Fiquei muito triste na hora. É o sinal que está na hora mesmo de parar. Não adianta ficar forçando muito na hora que a gente começa a ficar muito cansado. Essa placa soltou porque o furo que eu fiz ficou um pouquinho para cá, puxado para o meu lado. Ela tinha que ficar ao contrário, puxando para o outro lado, que aí quando a gente dá o aperto, ela não solta igual soltou essa aí. Mas foi até bom que eu pude dar essa explicaçãozinha a respeito disso. A vantagem dessas molduras de gesso é que o pedaço que caiu no chão dá pra gente colocar de novo no lugar. E com um pouquinho de paciência depois eu faço um acabamento direitinho, passando um pouquinho de massa corrida por cima. E muito importante, gente, nunca se esqueça, tem que chumbar todas as placas, uma por uma. Infelizmente, o finalzinho desse vídeo vai ficar para o próximo vídeo, que eu vou fazer amanhã mesmo. Ô, gente,
qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me perguntar, que se eu souber, eu tenho o maior prazer em ajudar. Estou colando os pedacinhos de moldura no lugar e vou fazer também uma bucha de sisal com creme de gesso para colocar por trás, para ajudar a firmar mais ainda esse pedacinho no lugar. Ô gente, um forte abraço, fique com Deus e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.